Ok, Você ok. você vai chegar que dia da semana aqui? Eu vou chegar dia 23, Dia 23, cai que dia? quinta. Ah, então não dá, você sabe. E vai embora que dia? Eu volto dia 28, 27 eu tô aí. Ah, 27 é terça, 28, quarta. Acho que a quarta cai dia 28. Deixa eu ver aqui. Não tenho certeza, deixa eu olhar de novo. Não, quarta cai 29. Quarta cai 29. Ah, sim. Você já... Não, aí eu vou estar nesses dias aí. Tá. Se você estiver no dia 29, se por acaso você for embora dia 30, aí você me avisa para eu escalar você para fazer a palestra de quarta-feira presencial. Não, a passagem já está comprada para 28. Não, tranquilo, minha amiga, tranquilo. Assim Tá. acontece. Que se Tudo a gente pode, soubesse. tudo Não, pode. tá. Aí só dentro do dia 23 a 27, Tá bem, tá bem. né? Tranquilo, tranquilo. Tá bom. Mas vamos lá, vamos começar então. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade hoje, começando na página. Você vê aqui qual é a página? 247, a arte como expressão. Então, o que que acontece? Quando a gente pensa na arte, até então, a gente pensa na arte como manifestação genial, como expressão misteriosa. Só que, desde a Renascença, a arte ela utiliza a técnica. Se a gente Uhum. visualizar, por exemplo, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que é uma referência da Renascença, ou mesmo a Santa Ceia, nós vamos encontrar quadrados, triângulos, retângulos, círculos. Então, ele utiliza figuras geométricas. Só que Tá. quem olha sem prestar atenção não percebe isso. Imagina que é uma mão livre, né? Aqueles artistas que com a mão livre desenha e tal, Sei. como um caricaturista. Só que não, ele utiliza técnica. A Mona Lisa, ela é cheia de círculos, triângulos, retângulos, quadrados. É, isso, Nunca tinha observado. isso, Estranho. inclusive, o pessoal utiliza na aula de arte para mostrar, teoricamente, que qualquer pessoa pode desenhar, pintar. Poder pode, agora só não pode se tornar um artista, não é qualquer pessoa. Que vem a questão aí da vocação. Eu, por exemplo, qualquer coisa, o máximo que eu consigo desenhar é assim, ó. Né? O máximo que eu consigo desenhar, ver se eu consigo colocar aqui na frente. Aqui, esse homenzinho aqui, ó. Olha lá. Ui. Tá vendo De aí? palitinho? Sim. É, só esse. De palitinho? De palitinho. Na minha adolescência, eu conseguia desenhar uma mulher, aquela fantasia de adolescente, uma mulher corpuda. Eu fazia o número 380, não sei se você aprendeu isso, Luiz. E com o número 380, eu conseguia desenhar uma mulher, mas ela aparecia corpuda, né? Tá. Com seios Compreendo. fartos, com a cintura dilatada, né? Então, eu sabia desenhar esse tipo de mulher, mas é mulher para adolescente, né? Depois a gente fica Sim. adulto, pode desenhar isso, senão a esposa fica com ciúme. Então, quer dizer, Ô, a Luiz, pessoa tem que ter um mínimo de vocação. Mesmo que eu aprendesse a usar, como eu aprendi com 380, não vai surgir uma Mona Lisa, não vai surgir uma Santa Ceia. É diferente. O fato é que, a partir do século XIX, século XX, essa técnica ela é
denunciada, ela é colocada às claras. Então, o artista não é alguém especial. Olha, qualquer pessoa pode fazer arte, basta estudar geometria. Então, comece a colocar assim. E a geometria, como ciência, como técnica, ela passa a adentrar as academias de belas artes, as escolas de arte. Sim. Então, não é mais não é mais um segredo dos artistas. Agora é algo que a sociedade aceita. Né? Não é mais oculto a relação entre técnica e arte. Né? Não é mais que eu tinha sempre a ideia de um artista da mão livre, ele ia pintando e a imagem ia formando. Né? Eu tinha essa ideia. Depois, estudando a biografia de Michelangelo, quando ele olha num bloco de pedra e ele vê Moisés dentro do bloco de pedra. Então, não é uma casa, ele já tem o Moisés na cabeça. Sim. Né? Como alguém que vai pintar um quadro de Monet com as flores, já tem as flores na cabeça. Na minha cabeça não era como se fosse uma... Eu acho que é por causa da minha mediunidade. É como se fosse uma mediunidade. Você ia passando pincel assim e ia surgindo alguma coisa ali. É por isso que não deu certo. Às vezes que eu tentei produzir arte. Porque não é assim. Olha lá, ó. A boa Lisete. Lisete está mostrando ali, ó, uma arte dela. Quer dizer, ela teve que pensar, planejar para fazer. Como a Dalgisa, que faz aquelas... Esqueci o nome agora. As mandalas, ela tem uma ideia de mandala na cabeça, né? A gente até pôde de convidar ela e mais alguém que quiser mostrar, dialogar com a gente na semana que vem. Bom, feito isso, a próxima agora era... Então, vamos lá, técnica e criatividade agora estão juntas, agora são evidenciadas, não é mais o segredo do artista. Agora a questão é discutir a religiosidade e a autonomia e a técnica. A arte, até então, representa sempre religiosidade. Quer dizer, acabei de dizer, estátua de Moisés, de Davi. Ah, Luiz, você é um Davi extremamente sensual, com aquela bunda maravilhosa, mas ainda assim é o Davi. Para os evangélicos, é um camarada sagrado, enviado de Deus. Bonito, mas o enviado de Deus. Então, está sempre amarrado à religiosidade. Os gregos, por exemplo, o deus Zeus, está com a mão levantada assim, o deus Ares, né? o deus Poseidon, sempre deuses. Está uma ideia de trazer, de humanizar os deuses ou divinizar o homem. Esse era o papel da arte, até então. E aí, Walter Benjamin, que é um escritor que eu gosto muito, um filósofo que eu gosto muito, fiquei encantado de ver a presença dele aqui nos textos da Marilena Chauí. Walter Benjamin vai dizer que a obra de arte era da sua reprodutibilidade técnica. Então, ele vai dizer que está na reprodutibilidade técnica. Ele vai discutir a filosofia e a arte. E ele vai dizer que a arte ela vai sair do campo do religiosismo. A arte do século XX, do século XIX, que é a época do Benjamin, né? Benjamin escreve o texto em 1935. Os textos do Benjamin, do Walter Benjamin, gente, é uma obra de arte. É uma obra de arte. Você viaja. Eu vou dar um exemplo para vocês. O homem andante, ele sai de casa para trabalhar, ele anda a pé, porque ainda não existem automóveis. Estamos no século XIX.
as casas não são numeradas, são coloridas, são identificadas pela cor. A casa do Luiz é azul, da Cirlei é verde claro, da Sidneia é rosa, da Elza é azul turquesa, da Érica é lilás, da Lisete Pinho é vermelha. Então, cada um pinta a casa de uma cor diferente da do seu vizinho, para que a casa seja identificada. Não são números. As casas têm um valor, têm uma cor. E o homem andante continua caminhando para o trabalho. Na sacada de uma das casas, da Casa Vermelha, está Lisete Pinho. E o homem andante diz: Bom dia, Lisete Pinho. Como está a sua filha? Note que ele conhece a família da Lisete Pinho. Andando mais um pouco, ele vai encontrar o Luiz, podando as rosas do seu jardim. E ele diz: Luiz, já aposentou ou continua na ativa? Agora vocês imaginem quanto tempo levava esse homem de casa até o trabalho. E como isso era confortante. Ele ia dialogando com as pessoas. Ele passava na frente da casa da Cátia, e a Cátia disse: Olha, homem, estou te aguardando para o café que você está me devendo. Mais um pouquinho, a Elza diz: Olha, nós combinamos de comer o pastel de Belém. E o homem andante ia andando. Percebe? Então é um texto poético, é encantador. E aí a gente compara. Hoje a casa é número. Hoje não tem mais janelas. Hoje o homem passa, ele tem que pegar um ônibus, ou é de automóvel, para ir ao trabalho. Hoje ele fica 2 horas dentro de um ônibus. Já chega no trabalho cansado, exausto. Olha que legal. Então, o texto do Walter Benjamin me faz voltar ao século XIX, ou melhor, viajar, andar nas ruas do século XIX como se eu estivesse agora andando, a maneira como ele descreve. Então, ele é um artista. Por isso que é muito bom quando eu vi ele aqui. Eu digo, tá na mão de quem realmente entende. E Walter Benjamin diz assim, que a arte do século XX, ela sai do campo religioso e ganha autonomia. E aí Walter Benjamin vai criar um conceito para a arte que ele vai chamar de aura. E aí é interessante que aura é uma expressão religiosa, mas ele vai usar uma expressão religiosa para separar a religiosidade da arte. Então, ele vai dizer, aí o que é aura para Benjamin? Aura e sua condição de exemplar único, que se oferece num aqui e agora, irrepetível, como o texto do Walter Benjamin. Não tem um igual. Sua qualidade de enfermidade e fugacidade simultânea, seu pertencimento necessário ao contexto que se encontra e sua participação numa tradição que lhe dá sentido. E aí eu vou lembrar de Camões, eu vou lembrar de Aloysio Azevedo, meu xará, na obra O Cortiço, eu vou lembrar de Machado de Assis, quando ele vai falar da República. Então, é um momento único, não tem nada igual. Eu vou lembrar de Fernando Pessoa, não tem nada igual. E aí, o dia desse, alguém me mandou uma oração feita pelo próprio Fernando Pessoa, falando de Deus. Maravilhosa. Conseguiram colocar a foto dele e conseguiram a voz dele, né? E aí Walter Benjamin continua. A arte por isso que ele chama de aura. Aura por quê? Porque é única. É uma irrepetível, duradoura e efêmera. Ao mesmo tempo que ela é irrepetível, ela é duradoura, mas também é efêmera. Existe a arte do gelo, a arte na areia, que é efêmera, mas não deixa de ser arte por causa disso, né? Nova e participante de uma tradição.
pode ser arte clássica, pode ser uma expressão nova, como o inconsciente, né? É capaz de tornar distante o que está perto, estranho o que parecia familiar, e transfigurar a realidade. Como a poesia do Chico Mogas, quando ele vai falar dos gêmeos no útero, discutindo a vida após o útero. Antigas obras de arte surgiram a serviço de um ritual inicialmente mágico e depois religioso. Surge, mas a obra de arte autêntica, diz ele, tem sempre fundamento teológico. Apesar da arte se tornar independente da religião, ela tem sempre busca um fundamento teológico. A gente vai sempre homenagear algo que é sagrado para nós. E sagrado aí sai da ideia de religião. Por isso a ideia de aura. Algo que é sagrado, algo que é especial, aura, iluminado, né? Algo que é iluminado, mas ao mesmo tempo não tem a ver com religião. Talvez tenha a ver com a religiosidade. Não é isso que Benjamin está falando. Isso é a interpretação minha. E aí continua, né? O culto do belo, ao substituir o culto aos deuses, conservou o caráter aurático da obra de arte. A reprodução técnica, e aí ele vai falar o quê? Da fotografia. A fotografia é uma reprodução, né? Mas, apesar disso, é uma arte. Então, eu reproduzo uma realidade. Eu não crio uma realidade, eu reproduzo. Mas o olhar do fotógrafo, eu acho lindo a fotoarte. Eu tenho um sobrinho que é fotoartista, que é filho da Heloísa, e é muito difícil de compreendê-los, porque ele fez algumas fotos para mim, para a capa do livro. O trabalho dele está no livro Influências, do Espírito Jordano Bruno. E eu fiquei encantado. E aí, como ele não cobrou nada, eu quis estimular. Eu disse, eu vou indicar você para casamento, aniversário. Ele disse, não, tio, eu sou artista. Não diga isso. O senhor me ofende. E aí eu fiquei todo constrangido. É minha ignorância, né? Eu só queria ser. Então ele se recusa a ser um fotógrafo profissional, que ele se considera um artista. É alguém que reproduz a realidade de um jeito único. Então, e aí é isso, né? O Sócrates falou assim, eu vou pedir ao Will para poder fazer umas fotos minhas para eu colocar no meu novo Instagram, né? Do Instagram profissional. E aí, por quê? Porque ele quer algo produzido como obra de arte, algo diferente, algo único, né? Já que a arte é única, a ideia é ter uma foto que seja única. E essa ideia de Benjamin de tentar conectar a arte com a filosofia, de pensar a arte como instrumento de reflexão. Então, a começar, né, e aí a Marilena Chauí lembra de Platão, de Aristóteles, que diz que a arte, do ponto de vista da poesia, a partir do século XVIII, do ponto de vista da estética. E aí ele vai trazer a tragédia, a comédia, que era muito comum nos gregos. Prova disso é de Sófocles, a tragédia de Édipo, ou Edipiana, né? E várias comédias constituídas, essa é de Sófocles, e vários na Grécia, né? Então, a partir da arte, olha a expressão, né? Gestos artificiais. Então, essa expressão ganhou um significado esvaziado no mundo contemporâneo. Artificial é aquilo que é único, e a gente entende artificial como algo que não é natural, como o contrário de natural. Então, artificial é aquilo que é reproduzido pelos artífices, pelos artistas. É uma obra de arte. Esse prato é artificial, não sei o quê. Não, pelo contrário, um prato natural pode ser artificial
se a gente buscar a origem da palavra, a ideia de que é uma manifestação do artista, né? E continua, então, a Marilena Chauí dizendo o seguinte: a obra de arte, com a ética e a política e a metafísica, ela quer relacionar isso. Walter Benjamin está dizendo: a obra de arte ela reproduz um momento histórico que merece ser estudado. Eu sou historiador, então existe uma história, uma corrente da produção histórica chamada história das mentalidades. E a história das mentalidades, o que a gente faz, o historiador faz? A gente pega um quadro e tenta entender quais são os costumes, quais são os hábitos, qual a característica política daquele tempo que a obra de arte foi reproduzida. Tanto que existe a obra de arte feita com modelos, e existe a obra de arte imaginada. Então é diferente. Se eu pego uma obra, uma pintura de Luís XV, ele posando para a pintura, aquela obra vai me transmitir uma coisa. Mas se eu pego, por exemplo, a pintura do casamento, lembrando aí homenagem aí a Elza e a Lisete Pinho, se eu pegar uma obra de arte do casamento de Dom Pedro II, eu vou ter que eu vou ter que saber qual foi o contexto da produção do quadro do casamento de Dom Pedro II, para eu compreender, para eu estudar o que está por trás daquele quadro, do ponto de vista político, econômico, cultural, social. Por quê? Porque Dom Pedro II não casou com Teresa Cristina, com Dona Teresa. Dom Pedro II casou por procuração. Ele conheceu a esposa pelo Instagram. Primeiro pelo Facebook, depois o Instagram, se apaixonaram e se casaram pelo Facebook. Só depois que ele foi conhecer Teresa Cristina de verdade, de perto, tocar nela. Assim, mas Luiz, como é que pode, se na época não existia Instagram? Sim, ele tinha Instagram dele. O que acontece? Ele, como imperador, precisava se casar. Então, eles procuraram, aconteceu com o pai dele, Dom Pedro I, também. Então, procuraram uma herdeira de um trono, que me parece Teresa era herdeira do trono da Áustria. Ela era herdeira da Áustria. E aí mandaram pintar um quadro dela, levaram para ele aprovar ou não. Então, ele casou sem conhecer, ele casou pelo quadro. O problema da pintura, né, pessoal, que existe o Photoshop, né? Então, deram lá uma caprichada e ele... Então, quem casou com Teresa Cristina foi o irmão dela, porque ele foi um casamento por procuração. E legalmente é permitido, pelo menos no Brasil até hoje. Ninguém sabe disso. Se o noivo passar mal ou a noiva na hora do casamento, pode nomear um representante, um procurador, e ele vai lá e casa. E está casado, e está valendo legalmente. Né? No caso, foi o cunhado dele que casou com Teresa. E aí, tempos depois, vou aproveitar que o Sócrates não chegou aí ainda, ou ele já chegou, para eu poder esticar o assunto, ver se ele chegou. Não tem que ser breve. Tá aí, Sócrates? Tá, não. Tempos depois, Teresa desembarca no Paço Imperial, no Palácio Imperial, no Rio de Janeiro. Toda a corte portuguesa residente no Brasil, Dom Pedro II e tal, o pessoal da corte, também os escravos, os indígenas, todo mundo queria conhecer a imperatriz. E aí ela chega. Qual é a questão? O Photoshop. Teresa era baixinha, gordinha e mancava. Como Dom Pedro era preconceituoso, era um gordofóbico,
e também sexista, né, porque não gostava da mulher que mancava, ele nem encostou na esposa. O pasto tem 2 escadas. Ele subia um para o seu quarto, o outro para o outro quarto. E ficaram lá. Passou um dia, 2 dias, uma semana, um mês, sem Dom Pedro tocar em Teresa. Mas Teresa, isso tudo, gente, está registrado historicamente. Teresa era uma mulher herdeira de um trono, portanto, uma mulher de sangue real. Isso. Então, todas as tardes, Teresa tocava piano para Dom Pedro. E ela tocava maravilhosamente. Então, ele descia, escutava a música, o safado, depois ele subia e não encostava nela. O problema é que, com o tempo, Teresa padeceu de uma doença muito conhecida hoje nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Imagina quando isso para uma pessoa que não acontece, que esse homem é doido, ele está falando do século XIX, do século XXI ao mesmo tempo. Então, Teresa ficou com depressão. E um dia ela parou de tocar. E Dom Pedro II percebeu. Então, ele procurou o mordomo, que era amigo pessoal dele. Os mordomos são muito importantes no processo real, né? Porque eles são bem pagos, e eles são companheiros dos governantes. E perguntou ao mordomo: o que aconteceu com Teresa? Por que ela não está tocando? Ele disse: porque ela está morrendo. Ela desistiu de viver. Mas por que ela fez isso? Porque ela está banhada, invadida pela tristeza. Ela está muito triste. Dom Pedro II, compadecido, se aproximou de Teresa e foi conversar com ela. Depois que conversaram bastante, Teresa tocou novamente. Dessa vez não tocou só o piano, mas tocou também o coração do marido. Ficaram casados até morrerem. Diferente de Dom Pedro I, Dom Pedro II só teve uma esposa chamada Dona Teresa Cristina. E não tinha amantes. Não é uma obra de arte uma história dessa, gente? É. Então, eu contava isso para os meus alunos quando eu levava eles para visitar o Rio de Janeiro. Quando eu começava a contar, eles ficavam hipnotizados, assim, e perto do palácio, mostrando, né? Então, a obra de arte, a estética, ela ela é uma obra política. Ela mostra uma realidade política, ética e metafísica. É essa a proposta de Aristóteles, de Platão, para a arte. E por quê? De onde que vem a palavra estética? Só para a gente entender, quando a gente fala em obra de arte, a gente lembra sempre da estética. De onde vem a palavra estética? A tradução da palavra estética vem de aesthetique, que significa conhecimento sensorial, experiência sensível, sensibilidade, sentidos. Então, a arte vai se manifestar através dos nossos sentidos. Eu apresentei para vocês uma obra de arte, que é uma narração, que eu mexi com os ouvidos de vocês. Mas alguém pode, por exemplo, fazer. A Lisete mostrou agora há pouco um quadro que ela fez. Então, ela mexeu o quê? Com a nossa visão. Mas um cego, ele não tem olhos. Os olhos dele estão na ponta da mão. Então, já se fala, tem experiências aqui no Brasil, sobretudo aqui no Espírito Santo, da visita dos cegos à exposição de escultura. Mas aí tem que quebrar a regra. Porque quando a gente visita a escultura, o que está escrito lá? Não pode tocar. E aí, quando eu tenho um problema sério, né, eu tenho
Tem uma. Jailza disse que se fosse hoje, eu seria caracterizado como autista ou como. Como é que é a pessoa que tem dificuldade de concentração? TDAH. TDAH. Hiperativo. Acho que eu sou hiperativo. Então, eu tive que me segurar para aprender a visitar sem encostar. No entanto, o cego, ele toca. Sim. E aí alguém disse, mas não pode tocar. E a pessoa diz, mas ele não está tocando, ele está vendo. Não, ele está tocando. É que os olhos dele ficam na ponta do dedo. Então, a obra de arte tem que faz isso com os nossos sentidos. E aí, não é a Marilena quem disse, eu fico pensando que não são 5 sentidos, tem o sexto. Então, a música clássica, ela não toca só a audição, ela toca o sexto sentido. Quando eu ouço a Ave Maria, eu me emociono sempre. Eu posso estar com maior quantidade de preocupação, problema que o dia passando, é quase como um adestramento, igual quando você toca o apito do cachorro. Se você colocar a Ave Maria, eu me acalmo, eu me sossego. Então, ela mexe comigo além da melodia, não se trata da audição, é algo a mais. Então, se a estética é mexer com sentidos, e a estética do sexto sentido, né? E aí, a ideia então a arte traz isso do ponto de vista, ela é uma proposta filosófica. A arte nos cobra um diálogo. O quadro de Napoleão Bonaparte nas suas conquistas, a pintura parece que Napoleão está em movimento, mas aí você olha a paisagem, a maneira que Napoleão está se comportando, a roupa, que Napoleão era narcisista. Ele posava para a pintura. Não era uma pintura imaginária, como o casamento de Pedro II. Então, na página 250, ela vai falar das belas artes, que é o que vai formar o curso superior em arte. E aí as belas artes vai trazer o seguinte, a partir do século XVIII e XIX, a arte passa a ser belas artes. Era muito comum a pessoa dizer, eu sou formado em belas artes. Hoje não tem mais essa expressão, mudou recentemente. Hoje é artes visuais, arte terapia, arte escrita. Né? Eu tenho duas sobrinhas que faz curso de arte visual na universidade, que não é só a pintura, é o cinema, são os vídeos. Então, tem uma série de coisas que modificou. E aí, Marilena vai resumir. A arte é uma atividade humana autônoma, portanto, independente. Portanto, não está a serviço da religião. Se ela esteve no passado, hoje ela não está mais. A arte, ela é um produto da experiência sensorial. Envolve sensibilidade, imaginação, inspiração do artista. Tudo isso dentro do processo da arte. A arte, continua Marilena, no quarto, né? Quarto item, é a busca do belo, não do útil, nem do agradável, nem mais do belo. Veja, não do útil, nem do agradável, mas do belo. E o que é beleza? Eu falei da música clássica. E o funk da favela? O funk da comunidade? É arte musical também. Se a Ave Maria me toca, o funk toca alguém, que é uma letra que reproduz a realidade da comunidade. A violência, o mundo das drogas, a prostituição, a sexualidade exacerbada.
ou o sofrimento da comunidade. Eu vi um vídeo, um filme, com meu neto, ele ficou encantado. Até comentei isso com vocês, eu caí lá por acaso. Eu queria assistir o cinema com o Bernardo, meu neto mais velho, de 11 anos, e como ele é criança, ele procurou um filme de bichinho. E tinha um filme lá de um cachorro. Eu digo, vai ver, até tem reencarnação nesse filme. Era o filme de um cachorro. E vamos. Na hora de entrar, o rapaz disse assim: olha, o senhor tem que assinar uma declaração de que o senhor autoriza ele a assistir. Eu falei, mas ele já está autorizando. Não, é que esse filme tem cenas de violência, de sexo. Eu digo, mas um cachorrinho? Você é. Aí, quer dizer, o cara que. Isso é um absurdo, porque depois eu percebi um monte de gente voltando junto comigo, indo pro mesmo filme que eu fui. Ou seja, enganou todo mundo, né? Porque cachorrinho, você lembra do negócio ingênuo, né? É o mesmo cara que produziu um ursinho, não sei das quantas, que produz relação sexual, suruba, não sei o quê, uma droga, cheirando cocaína, Jesus Cristo, que cachorro é esse? Então, o filme era isso, o filme. Aí eu não podia ter filme com o meu netinho. E aí eu falei, não, o que tem aí mais próximo, que seja mais próximo do meu neto? Ele falou, ó, o que eu tenho aqui menos... Tem um outro lá que é terror, que também é 18 anos. Eu esqueci o título agora, que é uma mulher que aparece com a cara toda soltando pela de carne, e não, também não dá. E aí o mais próximo tinha era a biografia do Claudinho Bochecha. E aí fomos ver, e eu adorei, eu chorei no filme. Tem uma mensagem moral, meu neto também. E aí a música que marcou o Claudinho Bochecha, né? É assim: o que eu quero é ser feliz, viver tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Olha só que letra, né? E a outra letra que é o tema do filme como é que é? Tipo assim, não existe o queijo sem a goiabada, o café sem o leite, o açúcar sem o pó, o bochecha sem Claudinho. Aí eu não lembro a melodia. Bochecha, não lembro a melodia. Mas que fala da amizade, da importância do outro. Então, quer dizer, esse é um funk. Não é uma música clássica, é um funk. Então, mostrando que a estética, ela é, digamos assim, como falou aqui, né? A arte, ela representa a beleza, não a utilidade, e não apenas a beleza, não a utilidade, nem o que é agradável. Às vezes é desagradável para alguém, mas é belo. A escultura de Augusto Rodin, são mini esculturas feitas de metal, de ouro, de prata. Augusto Rodin se apaixonou por uma mulher, a aluna dele, portanto, ele acabou largando a esposa, esqueci o nome dela agora, que, enfim, vai chegando, vai ficando velhinho, esquece os nomes. E ele esculpe a amada dele tocando na vagina. Então, você olha, parece uma arte pornográfica. Mas quando você vai percebendo a perfeição em que ele esculpia, e aí você vai tendo um olhar mais... você vai percebendo que é algo único. E a amante dele acaba produzindo obra mais perfeita que a dele, inclusive. Só que o olhar dele é um olhar mais sensual. O olhar dela já é um olhar mais apurado, mais ingênuo, mais autêntico, ao meu ver, né? Mas ele é um grande mestre, né? Ele é Augusto Rodin. Então, ela é bela, mas não necessariamente agradável. Não, isso aqui. Teve uma aluna que falou: credo, professor, eu não vou isso, não, nossa, isso
É a coisa imoral, quer dizer, é desagradável para ela, mas é belo. Então, a gente, como é desagradável para as pessoas homofóbicas, a música do Pablo Vittar, da Pablo Vittar, não do, né? Da Pablo Vittar, né? A voz da Pablo Vittar. A Pablo Vittar é a primeira cantora transexual, né? Transgênero, que ganhou um Oscar da música brasileira. Então, ela é uma referência na música brasileira. Mas é o estilo dela, é o estilo transgênero, é o estilo transexo. Ou seja, ela não tem a voz nem feminina, nem de homem, nem de mulher, mas a voz de um transexual. Então, são coisas da arte. Então, aí continua, né? A arte representa o belo, o bom, o verdadeiro. O bem é o objeto da ética, da verdade, objeto da ciência, da metafísica, da beleza, e também é o objeto da estética. Então, como a arte trabalha com a estética, ela trabalha também com o bem. Aí alguém pode dizer, eu ouvi inclusive a crítica de uma colega psicanalista, mas a Pablo Vittar não tem melodia, não é do bem, não é do bem para ela, porque ela é homofóbica, mas é do bem para as pessoas que são que aceitam, que acolhem os transexuais. Então, para mim, a música da Pablo Vittar tem beleza. Eu não vou comparar com a Ave Maria. Eu não vou comparar com Claudinho Bochecha, porque a arte não se compara. É única, né? A música, a voz do nosso rei do forró, que é conhecido no planeta inteiro, Luiz Gonzaga, o Gonzagão, quando foi ouvido pela primeira vez, ele foi considerado uma pessoa desafinada. Quer dizer, se não tivesse uma pessoa com sensibilidade para perceber, peraí, isso é algo diferente, isso é arte. Ele não teria, nós não conheceríamos esse grande gênio da asa branca, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que E lindo, braseiro né? que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Ele está Lindo, descrevendo o Nordeste brasileiro. Lindo, né, é, gente? E para mim, lindo. nossa, porque quando eu vi de perto, porque eu formei duas turmas de psicanalista em Caruaru, duas turmas na cidade de Belo Jardim, no Agreste Pernambucano, onde se vende água para beber dentro daquelas latas de tinta de 20 litros, onde se toma banho dentro da bacia, para que a água que desce do corpo possa ser utilizada no vaso sanitário. Então, mesmo no hotel de luxo de lá, o hotel mais luxuoso da cidade, o banho, a bacia está debaixo do seu pé. Então, eu que vim de perto, eu consegui interpretar a música do Luiz Gonzaga, né, que é o rei do Baião, né? Tornou Caruaru uma cidade internacional, né? Então, a arte traduz em palavras, em cores, em formas, em gestos, em movimentos, a dança, né? Em sons, em volume, em massa, traços de algo já existente na natureza ou em sua sociedade. Acho isso sensacional. Bom, pessoal, ficamos por aqui, né? O Sócrates não pôde comparecer, foi bom, porque ele me deu aí a chance de poder dar a aula com calma, sem correria. E aí, na próxima segunda-feira, ainda teremos conteúdo. Então, não vai ser ainda com os artistas. Mas eu tenho que fazer o convite, porque senão, não sei se vocês vão ter disponibilidade, né? Eu pensei na Adalgisa, para falar dos. Ah, eu esqueci de novo.
Das mandalas. As mandalas, o Chico. E entre vocês também, se vocês tiverem aí alguém que produz arte, vocês já viram que a minha arte é a oratória, vocês já conhecem, né? Se tiver mais alguém que produz arte também, pintura, música. Eu soube que a Cirlei é dançarina, então pode apresentar a dança, que a Kátia é cantora, pode apresentar a música. Então, se tiver aí, né, alguma coisa que vocês queiram apresentar, com a pintura da Lisete Pim, que ela mostrou agora há pouco, fiquem à vontade. Que é a aula do dia... Deixa eu ver aqui no computador. Hoje é dia 6, dia 13 de novembro. Não, dia 13 de novembro, não, outubro aqui, não, peraí. Dia 13 de novembro. Então, a aula do dia 13 vai ser a aula da apresentação de arte. A aula do dia 6 ainda vai ser teórica, ainda é a continuação desse capítulo. Tá bom? Foi isso. Diga. Temos um tempinho para conversar. Você falou, a gente está entendendo, você falou dos mitos aí, né? Os mitos gregos, a Grécia Antiga, que tem a ver com a filosofia. Eu tenho esse livro para passar. Mitos gregos e verdades divinas. É do Ellerson Santos. Eu não sei se você conhece. Não. Olha, mitos Gregos e verdades divinas. Isso. Ele vem trazendo... ele escreveu esse livro e buscou ajuda, assim, porque ele queria, no Pentateuco de Kardec, em obras também que veio igual do Chico, de Valdo, para subsidiar o que ele queria colocar. Aí, igual aqui, ele fala de Eros e Psique. Aí ele conta a história deles, fazendo comentários assim, eu vejo que está dentro da vida do dia a dia nosso. Por exemplo, desejos matrimoniais, a felicidade mora ao lado, eu te amo pelo que você é, prazeres do corpo e da alma. Aí depois vem os outros aqui, que nós estamos sem tempo, igual Teseu e Ariadne. Aí ele fala a vingança, labirinto íntimo, consultas espirituais, razões e sentimentos, labirintos familiares. Aí ele vem contando a história dos deuses e bonito, sabe? Eu ainda não li. Sim, a mitologia era muito rica. Mas então, a mitologia era muito rica, porque ela é uma expressão de arte literária para explicar o sagrado, né? Porque a mitologia, ela antecede a filosofia. Na época da mitologia, havia uma imposição religiosa, que é o mito, né? Então, havia a utilização do mito para justificar a autoridade temporária da época. A filosofia, ela sucede à mitologia porque ela propõe uma libertação da dominação. Sócrates, antes dele, Tales de Mileto, propõe que o ser humano possa pensar, porque a mitologia para os gregos não era só uma proposta de reflexão, era domínio. No entanto, a mitologia é muito rica. Jailza, ela é junguiana, ela é formada em psicanálise, a minha esposa, e também ela tem formação em junguiana, já está fazendo o curso pela segunda vez. Ela gosta muito. Então, dentro da interpretação psicanalítica dela, ela utiliza as histórias mitológicas, o que torna muito interessante. Ela diz, aquela ali é uma menina que quer resolver tudo. É bem legal, assim, diferente de mim, né? Porque eu sou freudiano. Então, a mitologia faz isso, dá essa possibilidade. Vou ter que sair por causa da reunião lá. Eu também, Luiz, que temos um estudo da mediunidade, nós temos que receber a nossa convidada, que é a Roberta, está vindo lá da Itália. Um beijo.